Conversando francamente com o Paes de Lira. Olá, amigos. Estamos encerrando mais uma semana de trabalho no Congresso Nacional, que passa agora um período de recesso parlamentar. Esta semana foi aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma lei extremamente importante para o país. Ela estabelece o rumo da execução orçamentária, que será objeto de uma lei específica a ser votada no segundo semestre, como todos sabem. Não houve praticamente mais nada votado pelo Congresso Nacional, porque havia um certo desacordo entre governo e oposição em matérias da LDO, o que levou a uma perda de tempo, fazendo com que ela só fosse aprovada na quarta-feira, bem tarde da noite. A oposição conseguiu algumas inserções importantes que limitam, principalmente, o poder do governo de manejar a seu bel prazer o orçamento, caso não seja aprovada a lei específica até 31 de dezembro de 2009. Isso é altamente improvável que aconteça, mas é uma hipótese política. E o governo teria muita liberdade de manejar o orçamento conforme quisesse, se passasse a lei na forma que foi aprovada. O acordo permitiu a aprovação da lei e, de nossa parte, eu quero destacar que algumas emendas importantes foram conseguidas pelo gabinete, todas elas relacionadas, direta ou indiretamente, à segurança pública e à ordem pública. A primeira delas se refere a mais verba para programas, ações de enfrentamento do abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. O projeto da LDO previa o atendimento de 50 municípios. O meu gabinete pediu o atendimento de 500 municípios, que me parece o mínimo, uma vez que nós sabemos que não são só as capitais que apresentam esses problemas e não são só as cidades de 1 milhão de habitantes. Mas algumas cidades de porte médio, por todo o nosso país, apresentam já o problema e precisam de dinheiro para ações específicas de combate. Pode-se pensar que é um exagero pular de 50, que é previsto no projeto da LDO, para 500. Não. Na verdade, é um número muito modesto e eu raciocinei apenas em termos de um ano orçamentário. É necessário muito mais dinheiro. Mas o atendimento final foi modesto, apenas 10 municípios a mais. Como outros deputados também fizeram emendas semelhantes, ao invés de ter apenas 50 municípios atendidos, nós vamos ter pelo menos 70 municípios atendidos, o que já é importante. Uma outra proposta, emenda do meu gabinete, se refere a bolsas de formação a policiais. O projeto original previa zero, nenhuma. Eu pedi 200 mil. E aí todo mundo pode pensar também, que sujeito exagerado. Não, é o mínimo que se pode imaginar para o aperfeiçoamento, para verbas federais, repasses federais e aperfeiçoamento a policiais em todo o país. E por que não no estado de São Paulo também, apesar de ser o estado mais rico da federação, ainda passa o chapéu na mão e fica pedindo verbas do PRONASSE. O PRONASSE existe para ajudar. Existe para financiar os projetos de interesse público relacionados à segurança pública. Então, nada mais natural do que o pedido de 200 mil. Não houve atendimento, mas foram atendidas 1.000 bolsas da minha proposta e, como outros deputados acabaram se interessando também, houve mais 9.000 pedidos e nós pulamos de 0 para 10.000 bolsas formação. É um resultado importante. No item valorização de profissionais de segurança pública, que está relacionado também à formação, a treinamento, a aperfeiçoamento, o projeto previa 100.000 ações, nós pedimos 200.000 ações e acabamos obtendo 120.000 ações com participação dos demais deputados. É importante. Vagas nos presídios, o projeto prevê, como verba do governo federal para os presídios, para a construção de presídios, novos presídios nos estados, apenas 2.250 vagas. Eu pedi 50.000. Não pensem que é demais, é o mínimo, porque há juízes de direito, juízes da área criminal, no Espírito Santo, por exemplo, no Rio Grande do Sul, por exemplo, pondo criminosos perigosos na rua, estupradores, latrocidas, roubadores à mão armada, sob a alegação de que não há condição de direitos humanos no cumprimento de pena nos presídios. E, de fato, às vezes não há, porque continua a haver masmorras nos presídios do Brasil. Nada mais natural, então, do que dinheiro para a construção de presídios. O problema, sabem qual é? É que presídio não dá voto. Presídio tira voto. Eu estive em Limeira recentemente
e constatei que a população de Limeira não está nada satisfeita com o fato de que o governo do estado vai construir um presídio lá. Então, evidentemente que o governador vai perder alguns votos com a construção do presídio de Limeira. Mas é importante para a segurança pública. E é importante para que juízes de direito não tomem essa medida aparentemente, né, zelosa pelos direitos humanos, aparentemente zelosa pelos grandes princípios do direito, mas que põe criminosos perigosos na rua para praticar mais crimes, para violentar e para matar. Nós não conseguimos, veja bem, apoio dos outros deputados nessa matéria. Não conseguimos. Mas pelo menos foi atendido parcialmente o pedido e o meu gabinete conseguiu aumentar de 2.250 para 3.250 novas vagas a colaboração do governo federal para os presídios de São Paulo. No tocante à área de gerenciamento de informações criminais, havia uma previsão de expansão dessa área que está relacionada à inteligência policial e, portanto, ao combate ao crime organizado, de expansão de 25% no projeto original. Eu pedi pelo menos uma expansão de 50%. É muito lógico e muito razoável. Conseguimos 10%. E observem que nesse item nenhum outro deputado se interessou. De modo que só o nosso pedido parcialmente atendido vai elevar o empenho do governo federal em ampliar a área de inteligência policial de 25% para 35%. Pequenas vitórias, amigos. Não são gigantescas vitórias, mas elas são extremamente importantes para aqueles que estão na linha de frente combatendo o crime, que estão na linha de frente combatendo a exploração sexual de crianças e adolescentes, que precisam se aperfeiçoar para essa finalidade e para a área de inteligência policial a fim de combater o crime organizado. Eu considero que foi um bom sucesso, um sucesso interessante, a atuação do meu gabinete na Lei de Diretrizes Orçamentárias, agora aprovada e que vai passar agora a fase de execução. Uma das coisas que debatemos também no plenário foi a banalização dos pedidos de urgência. Eu tenho votado sistematicamente contra pedidos de urgência e até numa dessas ocasiões eu fui o único voto contra um pedido de urgência, o único voto. Não tenho nenhum problema em ser minoria de um. O que eu não aceito são os pedidos de urgência atropelando os projetos de deputados que não têm influência, não têm assento no colégio de líderes e que não têm esperança de ver os seus projetos votados em plenário, porque os projetos vão sendo postergados, vão sendo engavetados, uma vez que aqueles que têm essa influência conseguem votar pedidos de urgência e conseguem passar os seus projetos na frente. E para que era esse pedido de urgência, no caso? Era a criação de um prêmio da Câmara Federal, um prêmio completamente irrelevante. Um prêmio sem relevância social alguma, um prêmio que vai se juntar a outros que ficam esquecidos. Era essa a finalidade, para isso foi pedida a urgência. Eu votei até contra a matéria porque não tinha relevância. Participei ontem de uma reunião muito importante com os prefeitos de São Paulo, aliás, poucos prefeitos que vieram aqui se agregar à marcha dos prefeitos em Brasília, foram recebidos pelo presidente da República apresentando uma pauta de reivindicações e depois foram recebidos pelos deputados aqui na Câmara apresentando a sua pauta de reivindicações também. Eu fiz um discurso muito claro, mostrando que o problema da falta de dinheiro dos prefeitos para realizar os seus projetos não está relacionado com o atual modo de repasse do Fundo de Participação dos Municípios. Não está relacionado com as dívidas dos precatórios, que os prefeitos têm de pagar, que as municipalidades têm de pagar, porque não é justo que os beneficiários, não é justo que os credores, que são credores alimentares ou pessoas que foram desapropriadas de seus bens e propriedades, não recebam aquilo que a Justiça determinou que tem de receber. Mas o problema é que nós estamos numa federação de fachada. A Constituição da República diz que o Brasil é uma república federativa de fachada. Portanto, com uma inversão tributária, inversão da pirâmide tributária, que faz com que as riquezas produzidas nos municípios de São Paulo, e São Paulo responde por 1/3 da riqueza nacional, sejam abocanhados pelo governo federal, que devolve essa riqueza, se quiser, do jeito que quiser. E aí ficam os prefeitos de chapéu na mão e sem pagar suas dívidas. E tem mais. Eles pedem apoio à PEC do calote. Não contem comigo, os prefeitos de São Paulo, para apoio à PEC do calote, porque viola os direitos dos credores que devem receber os seus créditos alimentares ou de desapropriações. Comissão especial da PEC 300 não foi instalada ainda, o requerimento não foi atendido. Seguramente, no início de agosto, caso o presidente da Casa, deputado Michel Temer, não responda ao nosso requerimento de instalação da comissão,
para análise da PEC 300, lembrem-se, do piso salarial nacional dos policiais e bombeiros militares, vamos considerar a via judicial, vamos considerar a via de uma ação judicial para obrigar a instalação dessa comissão, a fim de que essa matéria tão importante para a brava gente que, com grave risco de vida, nos defende todos os dias no Brasil, caminhe, vá para frente e seja examinada pelo plenário da Casa. Boa semana a todos.